A sociedade arcturiana, então, né, o governo em Arcturus, ele é coletivo, né? Os seus regentes são os mais velhos, contudo, podem incorporar os conselhos, mesmo sendo mais novos, de acordo com o seu grau vibracional do indivíduo, né? Então, lá, acredita-se que quanto mais velho é o ser, mais sabedoria ele possui, né? Portanto, ele vai ganhando cargos mais maiores dentro do sistema arcturiano, né? Eu falo sistema porque eu não entendo como um governo, e sim como um sistema, né? São macros e microsistemas, né? Onde esses regentes aí governam, né? Cuidam, de acordo por terem mais experiências, ganham esses cargos maiores, né? Para comandar. Mas um ser que não seja tão velho, mas que tenha a consciência e a vibração alta, que seja equivalente a um ser de alta sabedoria, mesmo que seja mais novo, pode também fazer parte desse conselho aí, tá? Incorporar esse conselho. Por que isso? Porque as profissões em Arcturus são determinadas pela frequência vibratória dos seres e as cores de sua aura, tá? Então, como eu falei lá atrás, quando eu expliquei sobre o planeta Terra, né? Sobre nós temos células desse organismo vivo, que é a Terra, que é Gaia, né? Assim como a célula do meu pé é uma célula de um organismo vivo, que sou eu, a Stephanie, né? E você também tem os seus, né? Assim, e cada um tem uma função, assim, a célula do meu pé, ela tem a função lá para ser a célula do meu pé, ela tem as informações que precisa para ser a célula do meu pé, né? Então, assim é em tudo no universo. Todo mundo tem uma informação específica, uma frequência vibratória específica, que pode ser distinguida através de cores da aura, né? Pode ser lida e interpretada através dessa cor da aura também, que é um dos mecanismos de se entender essa energia, né? E é através da sua energia que eles vão ler qual que é a sua missão, o seu propósito dentro de um sistema, né? E é a partir da sua energia que você é contratado, né? Ou você começa a trabalhar com alguma profissão, alguma questão ou outra dentro do sistema arcturiano, tá? No planeta deles. Então, a pessoa vai trabalhar com crianças, que a gente está falando assim, por exemplo, o que tem o seu cargo de cuidar de crianças devem ter a cor violeta como predominante em sua aura, porque só as almas mais sábias que são permitidas associar-se aos jovens. O mesmo é verdadeiro para quem tem permissão de dar à luz. Então, eles entendem que para você ensinar alguém que está iniciando, você precisa ter mais experiência do que essa pessoa, né? Então, você precisa ter, para você ser uma pessoa que ensina outras, você tem que ter uma sabedoria maior. Então, eles entendem que a sua energia tem que vibrar, né? Com uma frequência mais elevada, né? Naquilo que você veio trabalhar, para poder trabalhar, por exemplo, com as crianças, né? Uma cor violeta também é um exemplo, que é uma das cores dentro dos quadros de cores aí, né? Das cores que representam, então, uma experiência, uma sabedoria maior, tá? Então, é com base na energia que eles encaixam as pessoas, cada um no seu lugar no sistema deles, tá? E eu acredito muito fortemente, né? Quase praticamente 100%, que esse é o caminho que nós criaremos aqui na Terra também, na nova era e nas outras eras que estão para chegar, que nós também estamos nos encaminhando para ser um planeta em que tudo vai operar através da energia, né? Cada um vai se encontrar e vai se localizar e vai se fazer morada onde a sua energia o chama para fazer, tá? E a sua energia é onde está registrada a sua missão, o seu propósito. Então, o mesmo se dá para quem quer ter filhos em Arcturus, né? Eu vou ler aqui para vocês. São selecionados e aprovados considerando-se em frequências de aura e vibrações, e quando escolhidos pelos anciões para darem à luz a uma criança arcturiana, passam por um processo rigoroso. As vibrações de ambos os indivíduos envolvidos no processo de nascimento se elevam a uma 7ª frequência dimensional para assegurar de trazer as almas mais altamente evoluídas, tá? A frequência da 7ª dimensão é a de um mestre ascendido, tá? Então, como que funciona lá quando vai nascer um bebezinho, né? Vai nascer não necessariamente um bebezinho, tá? Mas quando vai nascer um novo ser lá no sistema arcturiano, lá na estrela de Arcturus. Eles são convocados, na verdade, né?
Porque lá os seres são assexuais, ou seja, não possui sexo, não é nem feminino nem masculino, são assexuais, tem as duas energias em si, todos nós temos, né? Mas essas duas energias neles estão perfeitamente em equilíbrio, tá? Então, por conta disso, eles não têm um sexo ou outro, eles são assexuais, que a gente chama, né? Inclusive, uma curiosidade para vocês, não sei se vocês já repararam, né? Que tanto Chico Xavier quanto Divaldo Franco, por exemplo, eles estão em um corpo masculino, né? Porém, eles têm uma certa feminilidade, são um pouco mais femininos, vamos dizer assim, tem hora que as palavras travam, né? São um pouco mais femininos, né, em seus gestos, na postura, etc. Quer dizer que eles são gays? Não necessariamente, não sei se são ou não, mas não necessariamente, pelo menos até onde eu sei, não são. Significa apenas que eles têm essas duas energias em perfeito equilíbrio, se tornando praticamente assexuais, tá? Não sei se são. Chico Xavier, eu tenho quase certeza que se não era, estava quase lá. Divaldo também tá, se não é, também está começando, acho que está mais no começo do seu processo nisso, do que Chico, mas ambos já estão nesse processo, né? E de igualar essas duas forças da energia, se tornando seres assexuais, tá? Ou seja, seres que têm as duas energias em perfeito equilíbrio, não precisando mais, inclusive, por exemplo, de um parceiro, né? Na vida. Por que hoje a gente atrai parceiros? Por que a gente precisa estar em relacionamentos amorosos, etc? Porque todos nós temos as duas energias, né? A feminina e a masculina dentro de nós, representada pelos dois lados, dois hemisférios do nosso corpo. Mas essas duas energias, elas não estão em perfeito equilíbrio. Nós temos uma energia que é predominante à outra, né? Uma se você é uma mulher, né, uma mulher heterossexual, né, propriamente dita, você tem uma energia feminina, né, muito mais provável, não é regra, tá? Mas provavelmente você tem uma energia feminina maior do que a masculina. Então você tende a atrair um ser do sexo masculino, né, uma pessoa, um homem, que tem essa energia masculina predominante, para se juntar com você e te complementar em energia, tá? Para que vocês aprendam a se complementarem de energia, tá? Mas vai chegar um ponto, né, nessa estrada de evolução, que nós vamos igualar as duas energias em nós e também vamos se tornar seres assexuais, não necessitando mais de outros parceiros para nos completar nesse quesito da energia, tá? Mas para a criação, ainda nessa dimensão, nós precisamos dessas duas energias, essas duas energias misturadas, para poder, então, dar origem a uma nova vida também. Lá em Arcturus, não. Por serem assexuais, eles não têm parceiros. Porém, eles, quando um mestre, um regente ali, né, dentro de um sistema, né, que comanda um sistema, está precisando criar uma nova vida, ele vai buscar dentro do sistema dele ali mais próximo, né? Aqueles ali que tenham atingido uma sabedoria um pouco maior, para juntar o gene dos dois. Os dois ali vão passar por um processo rigoroso de avaliação e etc, né? E depois por um processo reprodutivo, né, muito forte, para poder elevar a energia deles há uma sétima dimensão, como foi dito aqui, a dimensão dos mestres ascensionados, elevar a energia deles à sétima dimensão durante esse processo, para elevando a sua energia, trazer em sintonia, então quem é meu aluno do portal sabe que tudo no universo funciona em sintonia, eu só atraio para mim aquilo que é compatível com a minha energia, na mesma ressonância de vibração. Então, se eles querem trazer pessoas, né, para nascer no planeta, na estrela de Arcturus, pessoas com cada vez energia mais elevada, eles têm que levar a energia deles lá em cima para atrair aquele ser que tem energia em sintonia, para que esse ser consiga, então, vir a nascer nesse planeta, tá? Então, lá funciona dessa forma, eles elevam a energia deles a um patamar de sétima dimensão, para que atrair almas de sétima dimensão para poder nascer lá, tá? Assim, dessa forma, eles vão alavancando a energia da estrela como um todo, fazendo esse processo, tá? Então, é assim que funciona lá. As vibrações de ambos os indivíduos envolvidos no processo
de nascimento se eleva a uma sétima dimensão, essa parte eu já li. A reprodução é uma honra, a mais altamente considerada. Então, quando um regente te chama lá em Arcturus para fazer esse processo, né, é porque você realmente já está num nível bem legal para ele te considera muito, né, então ele te chama para fazer esse processo, para trazer uma nova vida, e isso para eles é uma honra muito, muito grande, poder fazer isso, tá? Quando eles são convocados. O ato reprodutivo real não se realiza em sentido físico, tá? Então não é como a gente conhece aqui, que eles fazem lá para poder, até porque eles são assexuais, lembra disso, para poder gerar uma nova vida. Então, como se entende aqui, na Terra, né? Em Arcturus é feito através de um tipo de acoplamento mental, no qual as energias masculinas e femininas estão perfeitamente equilibradas. Então, através desse processo de procriação, uma certa classe de força do elétron atravessa os dois seres e cria outro ser, que é uma reprodução desse acoplamento. Em Arcturus não há competição, cada pensamento, palavra, feito e produto é julgado por sua capacidade de elevar a vibração para mais perto de Deus, tá? Então, agora falando sobre as coisas lá, como funcionam dentro de Arcturus, né? Todo pensamento emanado, palavra dita, coisas feitas ou produzidas, produtos mesmo feitos lá em Arcturus, todos eles devem ter a capacidade de elevar o padrão vibratório, né, do ser, do objetivo final daquilo, né, do pensamento, da palavra, do produto, do que for que foi feito ali, né, elevando essa vibração para perto de Deus. Se esse objeto, se esse pensamento, essa palavra, ou o que for, não consiga atingir esse objetivo de elevar a vibração, ele realmente não existe, tá? Não existe em Arcturus, não pode existir. A frequência vibratória de uma pessoa se relaciona diretamente com a maestria que tem sobre o seu corpo, emoções, pensamentos, ações e criações, né? Então, isso a gente já vê no módulo de energia aqui do portal que eu falo sobre isso para vocês. A gente tem que equilibrar, né? Ser íntegro com os nossos corpos, emoções, sentimentos, ações, tudo que a gente cria a partir disso, né, para fazer com que a nossa energia se alavanque de fato, tá? Porque se a gente cuida só da emoção, ou cuida só do corpo, ou cuida só do pensamento, ou cuida só da sua ação, você não está cuidando de uma forma íntegra e geral, então você não consegue alavancar sua energia de forma consistente, tá? Então você precisa unir tudo isso, né, para conseguir que a sua frequência aumente. Os arcturianos têm domínio total sobre esses aspectos do próprio ser. Desenvolveram a capacidade de transcender o ego, então eles já transcenderam o ego, não existe mais ego lá. A separação também não existe mais lá, eu não sou separado de você, você não é diferente de mim, somos todos um, estamos todos sobre um propósito. Se você entende que eu falei lá, né, do organismo de Gaia, que Gaia é um organismo vivo e todos nós fazemos parte desse organismo para que ele funcione, então eu não sou diferente de você, eu estou numa posição diferente, mas eu não sou diferente de você, estamos todos trabalhando por um único fim, que é a evolução de Gaia, tá? Então, eles entendem isso, eles não têm mais essa questão da separação, né? O mais inferior, o contraponto de elevado, o ser apoiado no medo. Então, lá não há mais ele é mais inferior do que eu, ou ele é melhor do que eu. Como a gente, mais uma vez, usando esse exemplo de Gaia, ou até mesmo da célula do meu corpo, né, que a gente estava falando. Não há essa questão mais lá, porque todo mundo é essencial dentro do sistema, não importa a posição em que a pessoa esteja, tá? Não existe inferior ou superior. Todos são essenciais, cada um no seu papel que veio desempenhar, né? E não há mais a questão do medo, como eu falei no meu Instagram esses dias atrás. Se você não me segue no Instagram, segue lá, @Stephanie Bertolo. Estou sempre postando coisas legais por lá. Lá eu postei esses dias um post mesmo, né? Em que eu senti um chamado muito forte para falar disso, já havia um bom tempo sentindo, e ele explodiu semana que passou. E eu escrevi um texto sobre isso, que é sobre o medo, né? Como ele nos escraviza, como ele nos aprisiona, né? E como ele nos torna massa de manobra, né? Então, o medo, ele não é algo legal, embora alguns falem assim, nossa, mas a gente precisa ter medo para a gente nos proteger das coisas ruins, etc. Não, gente, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter bom senso,
é diferente, a gente precisa pensar por si só, entender todos os lados da moeda, olhar para tudo de uma forma ampla, sem julgamento, né? E confiar na força divina, na força do seu coração, que está sempre te dando intuição do que fazer, tá? Não é ter medo das coisas. Então, o medo é algo realmente, é um ato anti-vida e ele é um mecanismo dos mais fortes, poderosos, usados por aqueles que querem o poder, né? Por aqueles que querem dominar o outro. Então, muito cuidado com isso, porque o medo é uma ferramenta de poder de quem quer, né, ter o poder sobre os outros. E isso foi uma coisa que pegou muito. Eu sempre refleti muito sobre essa questão do medo, sempre fui contra, sempre tinha aquela coisa, né? Porque para quem é muito religioso, tem aquela ideia, ai, temos que ser tementes a Deus. Eu sempre, nossa, odiava esse termo, ai, temor a Deus, ser temente a Deus. Não é por aí o negócio, não é ter medo de Deus, isso eu acho absurdo essa frase. Eu sempre fiquei com isso na minha cabeça. E no, na nessa pandemia que aconteceu agora em 2020 e 2021, isso aí imperou na sociedade, o medo tomou conta de todo mundo. E quem entende desse mecanismo de poder usou disso para benefício próprio, né? E as pessoas ficaram totalmente reféns do medo. E quando a gente tem medo, a gente pode ficar totalmente alienado. E eu vi quanta gente alienada, mas quanta gente alienada pelo medo, que é absurdo, absurdo mesmo, tá? Então, foi um dos motivos pelos quais eu fiz esse post também. Então, a gente não tem que ter medo das coisas, a gente tem que confiar no nosso coração. É ele que guia, tá? E lá em Arcturus não há mais essa questão do medo, não existe medo. O medo, o que que ele é? Ele é a crença de que você não confia em Deus e você não confia no universo. Você não confia na sua energia e no propósito de vida aqui na Terra. Você não confia. Você ainda está muito cego e não tem muita consciência desses processos. Então, por isso você tem medo. Quando você acende, né? Quando você expande a sua consciência, entende todo esse mecanismo, você vê que está tudo certo do jeito que está no universo. Você perde essa questão do medo. Você não precisa ter medo, né? Ter medo é não confiar no universo, em Deus, né? Responsabilidade divina. Então você confia, você se integra e você se entrega e você age de acordo com o seu coração, a sua intuição. Então não tem espaço para o medo aí, tá? O êxito se julga só em termos de medir a frequência da luz, né? Então, lá, se você consegue ou não realizar alguma coisa, tudo isso é medido conforme a sua frequência de luz. Então, eles medem a sua frequência para saber se você conseguiu ou não alcançar algum objetivo, uma meta, tá? Há máquinas que comprovam constantemente as frequências vibratórias que cada indivíduo manifesta no planeta. Se um arcturiano em particular receber a informação de que não está alcançando suas próprias metas para a evolução, os anciões enviam imediatamente seus mestres para ajudar o indivíduo, tá? Então, há um controle da vibração planetária, né, da vibração de toda a estrela, de como anda essa vibração em cada região, e aí depois se afunila mais da região, em cada sistema daquela região, depois em cada ser que habita aquele sistema, e aí eles vão até encontrar o ser ou os seres que estão ali em desequilíbrio, ou que possam estar causando algum desequilíbrio e não estão conseguindo alcançar a meta desejada no nível, na questão evolutória, de evolução, né, na questão vibratória que precisa. E aí, quando eles identificam a pessoa ou as pessoas aí que estejam tendo essa dificuldade, eles vão lá e enviam mestres que sejam pessoas que estão mais lá, mais hierarquicamente com uma energia maior, né, naquele quesito, com mais sabedoria, para ajudar essa pessoa, pegar na mão dela e falar assim, vamos lá, que eu vou te ajudar, tá? A sua vida termina, então, quando acaba o contrato firmado para a sua existência. Então, os arcturianos deixam de existir ou morrem, né? Quando realmente acabou aquilo que eles vieram fazer. Quando eles não têm mais alcançado aquilo que precisavam fazer, né? A sua missão, o seu propósito, já alcançaram com êxito, aí eles realmente não precisam mais passar por aquela encarnação, vamos dizer assim, que não seria nenhuma encarnação, né? Porque não tem carne, né? Por aquela vida ali, né? Então, eles
desencarnam, né, ou eles vão embora. Então, e tudo tá certo do jeito que está, acabou-se um ciclo apenas, né. Não há enfermidade em Arcturus, ela foi eliminada há séculos. Então, os arcturianos não têm doença. O que que é uma doença, né? Uma doença é quando você não entende esse mecanismo todo e você se entrega. Então, é quando você não entende tudo isso e você começa a agir, eu sou a célula do pé e quero ser a célula do joelho, né? Quero brigar com a célula do joelho porque ela está atrapalhando meu pé aqui, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você começa a agir fora daquilo que espera que você faça, né? Enquanto a sua essência, enquanto seu propósito, sua missão ali dentro daquele sistema, e aí você acaba gerando conflitos e questões, desequilibrando todo o seu sistema particular, e aí você acaba atraindo para você doenças, né? As doenças são isso. Desde que lá não entenda todo esse mecanismo e haja de acordo, não tem mais doenças, pura e simplesmente, tá? Então, eles não têm mais doenças. E eles aprenderam durante todo esse processo, né, de evolução deles, várias técnicas para ajudar nesse quando eles estavam em doenças, para curar e etc. E é isso que eles vêm nos ensinar, né? No sistema arcturiano não há temperaturas extremas, né? Então, a temperatura lá é sempre amena. Por quê? Porque não há mais necessidade da dualidade, né? Não, enquanto aqui nós temos muito essa questão da dualidade, o bem, o mal, em cima, embaixo, quente, frio, homem, mulher, macho, fêmea, blá, 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 né? Que tudo aqui que rege a nossa sociedade aqui na terceira dimensão é regido pela dualidade. Nós precisamos da dualidade para poder evoluir, ascender, tá? À medida que a gente vai evoluindo, ascensionando, nós não precisamos mais da dualidade. Por isso, né, também que se tornam aí seres assexuais, porque não precisam mais da dualidade. Então lá é uma civilização que já superou a dualidade, não tem essa necessidade da dualidade no seu processo de evolução, tá? Então por isso também não tem essas temperaturas extremas, por isso que não tem homem e mulher, são assexuais, né? Não existe bem ou mal, existe uma coisa só, né? Eles vivem na unidade do ser, tá? O que é lindo.